ter visto OVNIs. Os céticos apresentaram suas respostas, mas os ufólogos têm suas dúvidas. Como muitas pessoas filmaram o mesmo objeto de diferentes cidades, alguns sugeriram que aquilo fosse o planeta Vênus. Mas nas fitas, é possível ver que os OVNIs e o planeta Vênus não estavam na mesma posição. Algo estranho aconteceu durante o eclipse. Ao analisarmos os vídeos, podemos ver que alguns se movimentam, e isso não corresponde a um planeta. Ao examinarmos com mais calma, começamos a nos perguntar se não era um OVNI. As aparições de 1991 deram início a uma verdadeira invasão de OVNIs no México. Os OVNIs do eclipse de 1991 tiveram um grande impacto no México. Foi como uma bola de neve. Desde então, pessoas interessadas em OVNIs filmaram aparições cada vez mais frequentes. Enquanto as aparições no México vieram como uma surpresa para muitos, alguns ufólogos acreditam que elas foram previstas há mais de 1000 anos. Os maias foram uma das grandes civilizações da história. Durante 600 anos, eles construíram cidades, reservatórios e pirâmides, e desenvolveram um incrível conhecimento sobre astronomia. É incrível o conhecimento que os maias tinham sobre o céu e os planetas. Eram muito observadores. Conheciam os movimentos celestiais e sabiam determinar os eventos importantes que aconteceriam nos céus. Os maias registravam seu conhecimento em manuscritos chamados códigos. A maioria desses textos foi queimada pelos padres espanhóis no século XVII. Atualmente restam apenas 4 códigos maias. Entre eles está o Código de Dresden, um documento que oferece um vislumbre da sabedoria astral dos maias. É puramente astronômico. A Lua, o Sol, os sistemas, está tudo lá. Qualquer pessoa que o tenha estudado e analisado considera esse documento um verdadeiro tesouro do passado. Entre as informações contidas nesse código, há a previsão de um eclipse. O eclipse de 1991 aparece claramente no Código de Dresden dos Maias. Mas teria o Código de Dresden previsto algo mais? No código, eles falam sobre o encontro com os irmãos das estrelas, conhecidos hoje em dia como alienígenas. Quando li isso, após ver os vídeos, fiquei muito impressionado. Afetou-me profundamente. É como se os maias soubessem com muita antecedência que essas aparições aconteceriam naquele dia. Como você explica isso? Seria uma coincidência? Ou eles sabiam? Eu acho que eles sabiam. Mais de um século depois, a maioria dos mexicanos sabia que algo extraordinário estava acontecendo. A febre dos OVNIs tornou-se uma epidemia. Da noite para o dia, os mexicanos ficaram fascinados com as aparições de OVNIs que invadiam o país. Ufologistas apontam a receptividade do povo mexicano como responsável pela febre dos OVNIs. Por séculos, os mexicanos foram fascinados por lendas, histórias, duendes e fadas. Essa característica de nosso povo permite que os mexicanos tenham uma mente aberta para ocorrências extraordinárias. Quando você se abre para outras possibilidades, é muito mais fácil aceitar a existência do fenômeno dos OVNIs. Entretanto, os céticos alegam que o crescente número de relatos de aparições registradas no México são um fenômeno social. Essas visões sempre acontecem em ondas, que estão geralmente ligadas à publicidade. Quando o jornal e a TV mostram histórias sobre aparições de OVNIs, as pessoas ficam mais suscetíveis, prestam mais atenção às coisas que elas veem. Desde as primeiras aparições de OVNIs, as testemunhas têm sido alvo de escárnio e acusadas de não saberem diferenciar um avião de um balão meteorológico. Mas o que acontece quando a testemunha não se encaixa nessa categoria? E se essa pessoa tiver uma sólida reputação e uma carreira?
E se a testemunha não apenas conhece um avião, como também pilota um? O capitão Raimundo Cervantes voa há 40 anos. Com 17 mil horas de voo, ele já viu de tudo, ou pelo menos era isso que ele achava. 28 de julho de 1994, o capitão Cervantes pilotava o voo 129 da Aeroméxico de Guadalajara para a Cidade do México. Era um percurso conhecido e tudo parecia em ordem, incluindo o tempo. Estava totalmente claro. Não havia uma nuvem no céu. Estava totalmente claro. Enquanto o voo se aproxima do aeroporto da Cidade do México, Cervantes preparou o avião para a aterrissagem. A 1.200 metros de altitude, ele recebeu autorização da torre de controle e preparou-se para baixar o trem de pouso. Ordenei que o trem de pouso dianteiro fosse baixado. Nessa hora, sentimos um impacto no avião muito forte. O avião chacoalhou. Para Cervantes, parecia óbvio que haviam colidido com algo no ar. Mas não havia tempo para investigações. O piloto iniciou a aterrissagem do avião. Naquele momento, declarei que tínhamos um problema e pedi aos comissários de bordo que ficassem de prontidão, caso tivéssemos que fazer um pouso de emergência. Incerto da gravidade do estrago ao trem de pouso, Cervantes teve nervos de aço para pousar o jato danificado em segurança. Estabilizamos o avião e tentamos aterrissar calmamente, mantendo a roda dianteira. Achei que ela estava danificada. Descemos a roda dianteira e, para nossa surpresa, o avião rodou perfeitamente. O desastre foi evitado. O capitão Cervantes imaginava se um helicóptero atingira o avião durante a aproximação. O radar da torre de controle descartou essa teoria, mas uma inspeção no avião revelou danos, trazendo mais perguntas do que respostas. Um inspetor de voo revistou o avião e detectou que uma das linhas hidráulicas fora cortada. Parecia ter sido cortada por algo afiado. Era muito estranho. O que cortaria a linha hidráulica do trem de pouso? Uma investigação posterior determinou que as peças estavam gastas. A companhia aérea negou qualquer colisão no ar. Mas o capitão Cervantes defende sua versão de que o avião atingira algo. Esse não foi o fim da história. O estranho encontro do voo 129 ficaria ainda mais estranho. Henrik Kolbeck era o controlador de tráfego aéreo encarregado naquela noite. Após saber do incidente com o voo 129, ele se lembrou de uma série de telefonemas que a torre recebeu naquela noite. Uma hora antes do voo sair de Guadalajara, recebemos telefonemas de diferentes fontes. Comunicavam que um objeto estava voando muito próximo de um prédio que fica no final da trajetória de aproximação da pista. Isso colocava o objeto voador não identificado na rota de aterrissagem do voo 129. Para a maioria, a ideia de uma colisão entre avião e OVNI parece irreal. Mas poucos dias depois, outro incidente no mesmo aeroporto levantou suspeitas de que algo fora do comum estava acontecendo. 8 de agosto de 1994. O copiloto Carlos Corzo ajudava o voo 304 da Aeroméxico, que vinha de Acapulco, a aterrissar no aeroporto da Cidade do México. O céu estava parcialmente nublado. Enquanto Corzo olhava pela janela da cabine, o piloto permanecia atento aos instrumentos. Ele voava com instrumentos, então sua atenção estava focada nisso. Eu estava atento aos arredores e olhava para fora, além de fazer a comunicação e ajudá-lo na aproximação. Enquanto o avião atravessava as nuvens, Corzo viu algo inesperado. Estávamos a 3.600 metros, saindo das nuvens, quando vi esse grande objeto na nossa frente.
Fiquei com medo. Achei que iríamos colidir e disse para o capitão, com uma expressão de surpresa, que iríamos bater. A misteriosa aeronave moveu-se rapidamente na frente do voo 304, quase acertando o avião. Era um objeto grande. Tinha uns 20 metros de largura. Ele parecia feito de platina ou de algum metal brilhante. Corso rapidamente retomou a calma e ajudou a aterrissar o avião sem maiores problemas. Depois, ele falou com um controlador de tráfego aéreo, que revelou que o avião de Corso era o quinto naquela semana a relatar o encontro com um OVNI. Posso dizer que 99% dos pilotos com quem conversei acreditam que não estamos sozinhos aqui. E temos evidências que confirmam isso. Levamos isso a sério, pois é uma ameaça ao nosso espaço aéreo. Definitivamente havia perigo potencial. Não sabíamos o que produzira o fenômeno e por que ele se manifestou. Quase uma década depois, outro incidente nos céus mexicanos chocaria o mundo. Mas, diferentemente de outros encontros, esse seria aceito por todos, inclusive pelo governo mexicano. Todo ano, na noite de 15 de setembro, eles festejam. Milhares lotam a praça principal da cidade do México para assistir ao presidente tocar o sino que marcou o início da luta pela independência há 200 anos. Nas 24 horas seguintes ocorrem desfiles, festas e celebrações. Mas nos anos 90 nascia uma nova tradição no Dia da Independência Mexicana. 16 de setembro é o Dia da Independência Mexicana. Temos um desfile militar nas ruas do México. Por muitos anos, tínhamos um show aéreo. A Força Aérea Mexicana costumava sobrevoar a cidade. Muitas pessoas filmavam esse evento quando os aviões faziam manobras sobre as casas. Existem muitos vídeos onde alguns objetos são vistos voando muito próximos. 16 de setembro de 1991. Durante um voo, um cinegrafista amador captou um misterioso objeto luminoso redondo. – 16 de setembro de 1992. Um objeto não identificado foi avistado cruzando os céus. 16 de setembro de 1993. Enquanto um esquadrão de helicópteros fazia manobras, um objeto metálico dava voltas na formação. 3 anos, 3 aparições. Mesmo assim, o exército mexicano não comentou esses eventos. A respeito das aparições dos objetos durante os desfiles militares, o governo nunca se manifestou contra ou a favor. O governo sempre se manteve indiferente. O governo aqui em México sempre se ha mantenido a um lado. Isso não era surpresa para a comunidade de ufólogos, que há décadas declara que os governos têm omitido aparições alienígenas. Relatórios apagados, projetos secretos e constantes negações são vistos como manobras de acobertamento. 5 de março de 2004. O Esquadrão Aéreo Mexicano 501 fazia um voo de rotina em busca de traficantes, mas os pilotos militares testemunharam algo fora do comum. A Força Aérea Mexicana patrulha a fronteira ao sul para interditar aviões com narcóticos vindos da América do Sul. Fazem isso diariamente com diferentes aviões. Mas aquele dia foi diferente. Durante uma tarde de vigilância, a equipe captou algo no radar. Imaginavam que fosse um avião com drogas e o perseguiram. Acompanhando pelo radar, o objeto parecia mudar de velocidade erraticamente, alcançando até 600 km por hora. Durante a perseguição, a tripulação ligou o sistema de detecção infravermelho. É como uma câmera montada na aeronave.
Seu objetivo é observar usando o infravermelho, em vez de luz natural, como as câmeras comuns.